Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lidiane Genski e esse é o canal Imobiliarizando Direito. Hoje eu vou falar sobre leilão de imóvel. Estou gravando esse vídeo em setembro de 2023 e hoje eu li uma notícia que me chamou muito a atenção e resolvi compartilhar aqui com vocês. O terreno e o prédio de uma igreja aqui em São Paulo foi penhorado. Todo esse empreendimento ele foi avaliado em aproximadamente 260 milhões de reais. E por que, que esse imóvel está sendo levado a leilão? O proprietário dessa igreja contraiu uma dívida de locação de um outro imóvel no interior e essa dívida atualmente está em 880 mil reais. Então ele não pagou essa dívida, o dono daquele imóvel locado entrou com uma ação e penhorou então esse imóvel onde está construída aí essa igreja gigante aqui em São Paulo. E é importante vocês saberem, o valor de avaliação foi 260 milhões e o valor do lance aproximadamente 28 milhões. Olha que diferença, do primeiro lance que o juiz autorizou aos interessados a darem a diferença entre o primeiro lance e o valor total aí da avaliação do imóvel, e por isso que muita gente até vive disso, dessa negociação, de comprar, de arrematar bens em leilão e depois vender. E eu queria trazer um pouquinho, essa questão do leilão para nossa vida aí dos condomínios, queria explicar para vocês um pouco como funciona. Bom, num processo de execução de cotas condominiais ou de cobrança, quando a pessoa está inadimplente, até já tem um vídeo que eu expliquei bastante sobre ação de execução. Vocês sabem que se realmente a pessoa não pagar a dívida do condomínio, o imóvel dela, o apartamento ou a casa lá do condomínio pode ser penhorado, pode ser levado a leilão e ela pode perder esse imóvel. E como que funciona então o leilão? Isso que eu queria comentar mais detalhadamente hoje com vocês. É penhorado primeiro o imóvel no processo, depois disso esse imóvel é avaliado por um perito indicado pelo juiz. Essa avaliação normalmente já é um pouquinho abaixo do mercado, um pouquinho abaixo do valor que a pessoa, por exemplo, se ela fosse vender de forma particular. E é marcado então duas datas, a gente chama de primeira praça e segunda praça lá do leilão da asta pública. O juiz expede um edital, o edital do leilão. Nesse edital é sempre importante verificar, porque ela está descrevendo o imóvel, a situação do imóvel, se há dívidas, por exemplo, de condomínio. Então é muito importante se atentar a esse edital. E lá também tem as datas. Na primeira data, nesse primeiro leilão, normalmente não há nenhum arrematante. Arrematante é aquela pessoa que está interessada, que quer comprar um imóvel em leilão, porque o valor que a pessoa tem que comprar, deve comprar, é pelo valor realmente da avaliação. Agora, na segunda praça, nessa segunda data, é bem vantajoso, costuma ser bem vantajoso. Por quê? O juiz determina que o lance inicial desse leilão seja do valor aproximado de 60% a 80% do valor da avaliação. Então, o imóvel, vamos supor, vale 100 mil, nessa segunda praça, o lance inicial pode ser 60 mil, E aí que está a vantagem de muitas vezes se arrematar um imóvel em leilão. Bom, sendo arrematado o imóvel, então, é expedida uma carta de arrematação, que é o documento que o comprador tem para garantir que ele arrematou. Essa carta de arrematação deve ser registrada no cartório de registro de imóveis e daí a pessoa que arrematou o imóvel passa a ser proprietária. Um detalhe, dependendo do valor da dívida, que o credor tem, então, esse valor que foi depositado lá no processo, vamos dar o exemplo de 100 mil. A pessoa comprou o imóvel por 60 mil, que era 60%, e a dívida era 10 mil. Então, pagou 60 mil no processo, os 10 mil da dívida do condomínio foi para o condomínio e os 50 mil da diferença voltou para o devedor, tá? Mas aquele arrematante agora é o proprietário do imóvel. Então é um processo
um pouquinho com muitos detalhes, né? Às vezes um pouquinho complicado, mas que na prática muita gente vê como vantajoso. E um último detalhe que eu queria comentar com vocês também, que é bom sempre você verificar quando você tiver interesse em arrematar um imóvel, se há pessoas morando naquele imóvel, porque você pode ter a carta de arrematação, pode ter registrada essa carta de arrematação, mas se tiver uma pessoa morando, você também vai ter que tomar providências, talvez até entrar com um processo para tirar aquela pessoa de lá. Por hoje foi isso, pessoal. E não esquece, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha e segue Imobiliarizando no TikTok e no Instagram. Tchau, te vejo no próximo vídeo.